Ah, entendi. Então agora no Brasil os homens já podem voltar a matar mulheres por causa da honra deles. Ah, tá. Pois é, gente, na terça-feira da semana passada, do dia 29 de setembro, o STF decidiu que um homem pode matar uma mulher desde que ele alegue que foi em legítima defesa da honra dele. Né? A gente voltou a esses tempos absurdos que eu não achei que voltaríamos. Para quem não tá entendendo, primeiro eu vou dizer para vocês o que significa legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra é uma forma de absolver homens que tenham matado ou agredido suas esposas, né? Aquelas que são vistas como propriedades desse homem, desde que essas mulheres, ou melhor, desde que essas propriedades desse homem tenham feito alguma coisa que atente contra a honra desse homem. Então, por exemplo, se ele suspeitar que a mulher traiu ele, ele pode matá-la, porque ela feriu a honra dele, porque ela foi lá e quebrou aquele contrato de pertencimento a ele e se deixou pertencer a outro homem. Que absurdo, que absurdo. E aí ele pode simplesmente matá-la. Ou pelo menos eu achei que pudesse no passado, né? Porque já tinha uns bons anos que não era aceito esse tipo de tática, né? De alegar legítima defesa da honra para se safar de feminicídios, né? Já tinha um tempo que esse tipo de coisa não era aceita. Os advogados sempre tentavam, sempre jogavam essa, mas chegava lá ou o júri não aceitava, ou então o próprio STF chegava e falava não, tá errado, legítima defesa da honra, caralho. Isso já aconteceu algumas vezes, da STF intervir dessa forma. Mas acontece que agora em 2020 parece que a gente tá voltando tanto no tempo que esse tipo de coisa já voltou a ser aceita na justiça brasileira. Eu vou contar pra vocês exatamente o que aconteceu. Em maio de 2016, teve um casal formado por um homem e por uma mulher que eles se separaram. E esse homem, né, desse casal, ele estava suspeitando de que essa mulher tinha traído ele. Ele alegou que pegou o celular dela, né, e cometeu uma invasão de privacidade ali e viu ela conversando com outro cara de uma forma, enfim, que sugeria que ele estava sendo traído. E aí, uma semana depois desse término, ele resolveu ir lá e, num terreno próximo a uma igreja, inclusive, né, uma forma bem simbólica, assim, ele esfaqueou essa mulher. Ele pegou uma faca de serra, e esfaqueou ela. A mulher conseguiu fugir, foi pro hospital, né, fez os curativos, e depois ela entrou na justiça contra esse homem, já que ele tinha tentado matá-la, né, já que foi uma tentativa de feminicídio ali. E foi a julgamento em 2017, e o advogado desse homem alegou legítima defesa da honra, né? Esse homem, ele suspeitava de uma traição, portanto, a mulher tinha errado. E o júri popular, porque esse tipo de julgamento, ele vai a júri popular, e o júri popular decidiu por unanimidade que ele estava certo, né, em defender a honra dele, que ele estava certo em esfaquear uma mulher que ele suspeitava que tivesse traído ele, né? Porque, pelo visto, essa mulher pertence a esse homem. Essa mulher é um objeto de pertencimento a esse homem, ou era, né? Até então. Então ela não deveria traí-lo de forma alguma, e a mínima suspeita disso era passível, sim, de um esfaqueamento no meio da rua. E os juízes acharam estranho, né? Porque, enfim, o júri deveria ser soberano, né? E o júri decidiu uma coisa dessas, então acabou que esse julgamento foi pro STF, e agora, no dia 29 de setembro de 2020, né, aconteceu que o STF votou que sim, né, votou pela manutenção da decisão do júri popular por 3 votos a 2, né, foram 5 juízes do STF que votaram, 3 votaram a favor dessa palhaçada e 3 votaram contra a manutenção da decisão desse júri popular. Os que votaram a favor votaram com o argumento de que o júri é soberano, né, de que o júri popular é soberano e que, portanto, a decisão do júri popular é a que iria valer.
E aqui eu acho pertinente que eu leia para vocês quem foram os juízes que votaram a favor e quem foram os juízes que votaram contra, né? Os que votaram a favor da absolvição desse homem que esfaqueou essa mulher foram o relator Marco Aurélio Melo, o Dias Toffoli e a Rosa Weber, né? Uma mulher que votou a favor da absolvição de um homem que esfaqueou uma mulher na rua, né? Com testemunhas, com várias provas ali materiais. Esses votaram a favor dessa manutenção. E os ministros que votaram contra foram dois homens, né? Surpreendentemente, a mulher votou a favor do homem e dois homens votaram contra esse homem, né? E esses ministros foram o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. Inclusive, né, os que votaram a favor, eles votaram que o júri popular é soberano, como eu disse, e o Luiz Roberto Barroso, quando ele fez o voto dele contrário a essa coisa absurda de legítima defesa da honra, ele falou que ele não quer viver em um país, ele não queria viver em um país em que um homem pudesse esfaquear uma mulher, né? Em que um homem pudesse matar uma mulher ou tentar matar uma mulher e alegar legítima defesa da honra e assim sair impune disso. Isso foi o que ele falou, né, no voto dele e totalmente correto, né? Totalmente coeso. Mas ele perdeu a votação, né? A maioria, os 3 votos venceram e esse homem foi absolvido. E aqui eu vou falar pra vocês o que o homem acusado, né? O que o homem que fez isso, o que esse assassino fez isso, porque ele tentou matá-la, né? Vou dizer pra vocês exatamente o que foi que ele falou. Ele disse que bateu um trem doido nele e que foi pegando na cabeça dele. E o que ele disse foi, abre aspas, desferi 3 facadas na minha ex, pois vi várias conversas amorosas no celular dela. Sou trabalhador e não posso aceitar de forma alguma uma situação humilhante dessas. Fecha aspas. Ele não pode ser humilhado, né? Mas a mulher ali, ela pode perder a vida dela, porque a vida de uma mulher vale menos do que o sentimento de humilhação de um homem. E eu vou ler pra vocês também o que foi que o advogado dele falou em defesa dele, né? Abre aspas. Ela era mulher dele e estava fazendo sacanagem com ele. Não tinha necessidade de fazer isso, mas fez. O que é que vai fazer? Mas ela fez um curativo no hospital e foi embora para casa. É uma história entre marido e mulher. Aleguei legítima defesa da honra. O sujeito confia na pessoa e ela sai para fazer uma coisa. Ele ficou aborrecido, se sentiu desonrado. Fecha aspas. Isso foi o que o advogado disse. E a gente está falando de um homem que, por se sentir traído, por se sentir humilhado, ele se acha no direito de ir lá e tentar matar a mulher. E o nosso júri popular e o nosso STF decidem que sim, ele pode sair e tentar matar a mulher desde que ele tenha se sentido humilhado, desde que ele tenha se sentido traído. Aqui eu posso destrinchar inúmeras coisas, né? Eu posso falar o quanto que a monogamia é falha, o quanto que o sistema monogâmico muitas vezes não é o ideal para todas as pessoas do nosso mundo, do quanto que a instituição do casamento ela pode ser danosa, né? Pode levar uma mulher a ser tida como propriedade de um homem. E perceba que aqui eu tô falando pode e não vai. Existem muitos casamentos que são bem saudáveis mesmo, né? Mas o casamento em si, muitas vezes, ele pode cair nessa questão também, da mulher ser vista como propriedade do homem. E quando um homem que esfaqueia sua ex-esposa, ele pode alegar uma legítima defesa da honra para se safar disso, o Brasil está dizendo exatamente isso, né? Que em um casamento, ou não só em um casamento, em uma união entre um homem e uma mulher, a mulher é propriedade desse homem. Foi isso que o STF decidiu nessa terça-feira, dia 29 de setembro, quando decidiram que esse homem poderia ser absolvido do crime que ele cometeu no meio da rua para todo mundo ver. Crime esse que ele, inclusive, confessa que cometeu. Isso é muito triste, é muito bizarro, é muito aterrador. É assustador, sabe? Você viver em um país aonde você é vista como propriedade de um outro alguém, né? Quer dizer, eu namoro um homem, né? Eu namoro o Tony. Então, a visão do Estado, eu sou o quê? Eu sou uma propriedade do Tony?
O Tony pode me matar caso ele se sinta desonrado? É isso que o STF está dizendo pra gente? É isso que o nosso sistema judiciário do Brasil está dizendo pra gente? Que nós mulheres somos subjugadas aos homens? Que a partir do momento que a gente se relaciona com o homem, a gente é objeto dele? Porque a gente está falando de 2020, a gente está falando do século XXI, né? A gente está falando de um período histórico em que esse tipo de coisa não era mais para acontecer. A gente está falando de um período histórico onde as pessoas já deveriam ter um entendimento de que ninguém é propriedade de ninguém, de que todos somos indivíduos e que se o indivíduo errou, porque se uma pessoa ela jura fidelidade e ela não cumpre com essa fidelidade, muita gente pode ver como um erro mesmo, mas se essa pessoa errou, ela não tem que pagar com a vida. A gente não tá falando dos tempos bíblicos, a gente não tá falando de lei de talião, a gente tá falando de 2020, século XXI, né? Onde uma traição nessa coisa maculada de monogamia, de relacionamentos monogâmicos, deveria simplesmente acarretar em uma separação, né? Deveria acarretar apenas nisso, em uma separação. E não é isso que acontece, né? A gente vê que quando acontece uma traição, se for a mulher que é suspeita de ter traído, ela sempre é julgada, né? Como a gente está vendo acontecendo com a Luísa Sonza nesse momento, né? A mulher ela é julgada, ela é tida como o pior ser humano da face da Terra. Quando um homem trai, nem sempre ele é tido como alguém tão ruim quanto, né? Muitas vezes as pessoas justificam a traição desse homem. Mas quando é uma mulher, pelo visto, ela pode até ser morta pelo homem que há pouco tempo atrás dizia amá-la, porque ela cometeu esse pecado horrendo da traição. Eu tenho muitas críticas à monogamia, eu tenho muitas críticas à instituição do casamento, inclusive o meu relacionamento não é um relacionamento monogâmico. Eu não sou uma pessoa monogâmica, eu sou uma pessoa poliamorosa. Mas mesmo tentando pensar como uma pessoa monogâmica, eu não consigo ver como que pode ser passível, como que pode ser aceitável que um homem esfaqueie uma mulher por ele achar que ela o traiu. Isso é muito assustador. E eu concordo com o Luiz Roberto Barroso. Eu concordo com ele quando ele diz que ele não quer viver em um país em que um homem possa fazer isso e sair impune, em que um homem possa esfaquear uma mulher e sair impune por alegar uma legítima defesa da honra. Eu concordo com ele, esse não é o país que eu quero viver, sabe? E com certeza se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse como, eu já teria saído do Brasil, porque a cada momento que se passa, parece que eu tô vendo esse país entrando num buraco maior ainda. E ver isso, né, que um homem foi absolvido de um crime grotesco desse, com tantas testemunhas e com ele confessando o crime por alegar legítima defesa da honra, só me deixa bem desesperançosa, só me deixa mais triste com esse país, me deixa mais triste com o rumo que a gente está tomando como nação. E ver uma mulher votando pela absolvição desse homem é pior ainda, sabe? É muito, muito pior. E, enfim, acho que eu falei tudo que eu poderia falar sobre isso. Comentem o que vocês quiserem aí, né? Nos comentários. Deixa o seu like se você gostou do que eu falei aqui. Compartilha também, porque assim esse espaço aqui vai estar crescendo mais. Você ajuda a divulgar o meu trabalho. E esse espacinho aqui vai atingindo mais pessoas. E, enfim, esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal Sem Tema. Eu vejo vocês na próxima. Até mais.